Olá, vamos continuar aqui, então o nosso estudo da unidade 2, já no último tema, extensões de acordes, acorde sus4 e acorde alterado. Então esses três assuntos, a gente vai falar aqui rapidamente sobre eles. Vamos lá então. Então o primeiro tema são as extensões de acordes, também chamadas de tensões harmônicas ou complementos de acordes, né? Vamos lá. São notas que fazem parte da escala e podem ser adicionadas aos acordes. Então são aquelas notas diatônicas ali que a gente pode acrescentar no acorde que ultrapassam ali a sétima, né? Então vocês vão ver elas. Então não são consideradas notas do acorde, somente complementos, né? Então eu não tenho uma pentade ou uma hexade ou uma heptade, né? Resumindo, não tenho acorde de 5 sons, de 6 sons, de 7 sons, né? São só complementos, são coisas, são notas ali que são consideradas, digamos assim, como convidadas, né? Como elas estão ali, mas elas não precisariam estar ali, né? Se você tiver, por exemplo, ó, vou dar uma dica aqui, né? Se você tiver, sei lá, lendo alguma coisa à primeira vista ali e aparece um desses acordes ali, sei lá, Sol com sétima, sustenido 9, por exemplo. Bom, sustenido 9 eu não entra muito nesse caso aqui não, mas deixa eu trocar. Sol com sétima e 13, né, por exemplo. E você não sabe exatamente como tocar aquele 13, como adicionar aquele 13 ali, porque tá lendo ali na hora, ou né, quer simplificar, você pode tocar só o Sol com sétima, né, que não vai mudar nada na música. É claro que aquela notinha lá ela vai fazer falta, né? O compositor ele põe ela não por acaso. Mas você tá tocando em grupo ali, sei lá, tá acompanhando alguém que tá cantando e essa pessoa que canta tá cantando a música direitinho, então as pessoas estão mais focadas no cantor do que em quem tá fazendo o acompanhamento, né? Então, às vezes uma notinha ou outra ali não vai fazer falta. Essas notas do complemento, elas não é que elas não fazem falta, fica feio falar assim, né? Tipo, pô, ela é importante, né? Mas ela não é primordial pro acorde, né? Você não vai deixar de ouvir aquele acorde e de entender a intenção do compositor se aquela nota não estiver ali. Acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer. Popularmente são chamadas de tensões harmônicas, né? Embora não necessariamente gerem algum tipo de tensão. Então é bom ressaltar isso, né? Não necessariamente elas vão gerar algum tipo de tensão naquele acorde, né? Então, por exemplo, se eu botar uma décima terceira, né? Se eu fizer aqui, deixa eu botar aqui uma décima terceira, aqui. A décima terceira, não necessariamente ela vai gerar algum tipo de tensão, né? Ela vai gerar um complementozinho, né? Uma nona. Parece menos ainda, né? É porque eu botei a décima terceira lá na pontinha. Porque a décima terceira, inclusive, ela é um intervalo bem consonante com a nota fundamental aqui, né? Eu fiz aqui um Dó com sétima. Aí quando eu fiz com décima terceira, eu adicionei a nota Lá, bem lá na pontinha, esse Lá aqui, né? O Dó tá aqui. Adicionei esse Lá. Quando eu fiz com nona, eu adicionei o Ré, né? E com décima terceira. Aí a gente faz isso e complementa aqui no Fá. Assunto para a próxima unidade. Mas vamos seguindo aqui. Ao seguir a ordem natural de adição de terças, tem-se nona, décima primeira e décima terceira. Então, voltando aqui ao nosso Dó maior, o sétimo, posso adicionar uma nona, uma décima primeira e uma décima terceira. Aí fica assim, né? Difícil tocar aqui, eu não sei tocar direito. Então, adicionei aqui um Ré, Fá sustenido e um Lá, né?
nona, sustenido 11, né? A 13ª aumentada, 11ª aumentada, perdão, e a 13ª maior. Ah, isso tá uma loucura, não tô entendendo nada. Calma, eu vou explicar isso com mais detalhes lá na frente. Então, ó, para compreender melhor esses acordes, essas notinhas que a gente vai colocando aqui, a gente deve estudar os intervalos compostos. Então, se você é professor de música, eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá para os intervalos e para as tríades, né? Faça seu aluno compreender os intervalos compostos muito bem compreendidos, né? Digamos assim. Gaste um tempo com isso para que você tenha certeza de que ele entendeu como é que se encontra esses intervalos compostos, né? Não tem mistério nenhum, mas se lá atrás ele tem lacuna em intervalos, aqui ele vai ter lacuna também, né? Se lá atrás ele tem lacuna na formação de acordes, né? Nas tríades e depois nas tétrades, aqui ele vai ter lacuna também. Então é importante, antes de estudar esse tipo de assunto aqui, que já começa a ficar bem avançado, digamos assim, né? Fazer o seu aluno compreender essas coisas, né? Então, assim, esse tipo de assunto eu só estou trazendo aqui porque é uma graduação, né? Uma graduação em música. Se fosse um curso básico, eu não falaria disso nesse momento, né? Mas eu acho que uma pessoa que está numa graduação, seja licenciatura em música ou bacharelado em qualquer instrumento, deve saber isso, né? Porque isso faz parte do repertório e de leitura de coisas assim que você vai precisar ou analisar para tocar ou analisar para ensinar para o seu aluno, né? Então, por isso que eu estou colocando isso aqui, né? Nesse momento que a gente está falando, né, de formação de acordes, campo harmônico e tudo mais. Vai. Então, intervalos compostos, né? Só dar uma pequena passadinha nisso aqui. Então, os intervalos compostos são aqueles em que as notas têm uma distância maior que uma oitava ou 12 semitons, né? Então, se eu tocar aqui um dó até um dó, eu tenho uma oitava, né? Básico, simples, todo mundo sabe disso, né? Se eu fizer do dó um ré bemol acima do dó, eu já tenho um intervalo composto, né? Por quê? Porque ele ultrapassou o dó da oitava, ele tem 13 semitons, ele é um intervalo composto. Aqui no caso, um ré bemol, uma nona menor, né? E aí se eu fizer, por exemplo, Fá sustenido, 11ª aumentada, fizer Lá, Sol, perdão, Lá, 13ª maior, Lá bemol, 13ª bemol. Aí tem uns números de semitons lá, gente, mas eu não acho que vale a pena a gente ficar preso nisso. Isso é só, assim, preciso tirar a dúvida, eu conto lá os semitons, né? Mas a gente vai entender como é que a gente chega nisso, né? Então, ó, uma dica de estudo para você estudar, para você aprender e para você ensinar também, se for o caso, né? Fazer a equivalência desses intervalos compostos com a sua versão sem ser composto, né? Então, eu acho que quando a gente vai por esse caminho, as coisas ficam um pouco mais simples, né? Então, ó, as nonas equivalem às segundas, as 11ª equivalem às quartas e 13ª equivalem às sextas, né? Então, ó, eu fiz aqui da nona menor, né? Dó para ré bemol. Se eu fizer dó para ré bemol aqui, segunda menor, né? Eu fiz aqui 11ª aumentada, né? Dó para fá sustenido. Se eu fizer dó para fá sustenido aqui, eu tenho a quarta aumentada, né? Eu fiz aqui da 13ª maior, dó para lá. Dó para lá é 13ª maior. Se eu fizer dó para lá aqui na mesma oitava, eu tenho uma sexta maior, né? Então, falando aqui todos os intervalos, né? Do menor pro maior, né? Então eu tenho
nona, nona menor, nona maior, 11ª, 11ª aumentada, 13ª menor, 13ª maior. Ah, Denis, por que não vai ter o 15ª, o 12ª, a 10ª? Porque esses outros são a fundamental, a terça e a quinta. E a sétima, né? A sétima seria a 14ª. Então, não entra, né? Porque depois a gente vai ver isso lá nos voicings, né? Na disposição das vozes, na harmonia. Mas se eu fizer uma terça, sei lá, o Dó aqui, né? Como fundamental, e fizer a terça aqui, uma oitava acima, continua sendo terça, né? Então, por causa disso que a gente só vai acrescentar então nona, 11ª e 13ª, que são essas notas complementares, né? Por isso que esse nome complemento é um nome que eu gosto bastante, sabe? E pouquíssima gente adota ele, o pessoal chama de tensão, mas não necessariamente era tensão, né? Mas complemento é legal, porque já tem a tétrade, você vai e complementa ela com uma notinha a mais, né? Fez lá o Dó com sétima maior, igual eu fiz aqui, né? Vai e coloca uma nona, fica lindo. Ou então bota ali uma 13ª, 11ª, né? Então é essa que é a lógica, né? Extensão também é um bom nome, né? Você está estendendo o acorde, né? Ele tem 4 notas, você estende e bota mais uma, né? Isso pode ser aplicado a tríades também, tá, gente? Então é só fazer essa ressalva aqui. Então, alguns exemplos de acordes com tensões harmônicas. Será que eu consigo tocar? Vamos tentar, né? Então, Ré menor com sétima e 11ª. Então, Ré menor, Ré, Fá, Lá, sétima, Dó, né? Ré, Fá, Lá, Dó. É nona, né? Perdão. A nona de Ré vai ser Mi, né? Então, fica esse acorde aqui. 5 notinhas, né? Próximo, Si bemol com sétima, bemol 13, né? Então vamos lá. Si bemol com sétima, com bemol 13. Deixa eu achar aqui o bemol 13 do Si bemol. Vocês aqui, né? Ah, eu toquei errado, gente. Desculpe. Esse é o problema de não saber tocar piano. Tá aqui, ó. Entra um Sol bemol, né? Sol bemol. Então é aqui, né? Si bemol, Ré, Fá, a tríade, né? Lá bemol, entra aqui a sétima, menor, né? E aí eu vou adicionar um bemol 13. Quem que é bemol 13? É uma sexta menor, né? Então a sexta menor, ela vai ser quem? Ela vai ser um Sol bemol, né? Então, só que eu jogo ela lá em cima, né? Uma oitava acima, né? Como eu não sou pianista, eu vou falar isso o tempo inteiro, né? Mas eu uso o piano para vocês ouvirem melhor, tá, gente? Eu não sei montar aqui do melhor jeito, tá, gente? Eu vou botando as notas aqui na ordem e vocês vão ouvindo aí. Claro que se você tocar piano e souber digitar isso de um jeito muito melhor, vai soar mais bonito, né? Mas só para vocês compreenderem aí. Seguindo aqui, então Fá sustenido 9. Então Fá sustenido. Aí vamos destacar que isso é uma tríade, né? Então Fá sustenido, Lá sustenido, Dó sustenido. Quem é a nona? Sol sustenido, né? Então fica aqui, ó. Olha que bonito que fica, né? Me lembrou The Police, né? The Police usa muito o acorde com nona, assim, tríade com nona, né? Você pegar lá o Every Breath You Take, né? Começa com uma tríade com nona.
Acho que tá em Sol. Não me lembro direito agora a tonalidade, mas eu acho que tá em Sol maior. Seguindo aqui. Então, Dó 6, 9, né? Com sexta e nona e 11ª aumentado. Então vamos fazer um Dó maior. Adicionar a sexta, que é um Lá, né? Dó maior, Dó, Mi, Sol. Sexta, Lá. Nona, Ré. 11ª aumentada, Fá sustenido. Então vai ficar aqui, ó. Dó, Mi, Sol, Lá, Ré, Fá sustenido. Olha que bonito. Ficou bonito, né? Eu acho bonito. Outra tríade, né? Lá menor com 11ª. Ih, não dá. Deixa eu fazer nessa oitava aqui. Então, Lá menor, Lá, Dó, Mi, 11ª, Ré, né? E é interessante que ali ele botou no meio, né? Para ver que assim, não necessariamente essa nota ela precisa estar lá numa oitava acima, né? Ela tá aqui na hora de montar o acorde, se você botar ela no meio, dá certo, né? Soa até um pouquinho cluster, né? Botasse a sétima ia ficar assim. Então, dá para fazer de várias formas, né? Esse último aí que tá tão difícil de ler, né, de entender, mas vamos tentar aqui, né? Fá 7, 9, sustenido 11, 13. Então vamos lá. Fá maior. Então Fá, Lá, Dó. Ele vai ter uma sétima, que vai ser o Mi bemol. Vai ter uma nona, que vai ser o Sol. Vai ter um sustenido 11, que vai ser um Si. E eu não tenho dedo para tocar, peraí. Sol, Si e Ré, né? Aí, gente, a incompetência aqui é esse aqui, né? Então, Fá, Lá, Dó, Mi bemol, Ré, Si e... Falei tudo errado, vamos lá. Que eu olhei ali na partitura e falei errado. Fá, Lá, Dó, Mi bemol, Sol, Si, Ré, né? E para vocês verem ali na montagem, ele monta tudo mais juntinho de um jeito, né? Que talvez fosse até mais fácil resolver se digitar desse jeito, mas já fiz, então vamos para a próxima. Acorde sus4. Um derivado de um acorde maior, seja tríade ou tétrade, o assim chamado acorde sus4 é obtido substituindo-se a terça maior pela quarta justa em relação à fundamental. É uma estrutura derivada de procedimentos contrapontísticos na harmonia nos períodos barroco e clássico. A quarta era originalmente uma suspensão, daí a razão da abreviatura sus, que resolvia na terça, de uma determinada tríade. Então o erro de digitação ali, gente, desconsidera o 16, tá? Tal procedimento, por uso frequente, acabou por conquistar status de fórmula cadencial, o que fez com que o acorde sus4 se tornasse uma entidade harmônica independente, como é atualmente conhecido. Bom, o que ele está dizendo aí é que esse acorde, a origem dele foi esse movimento aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer aqui um Dó sus4 e ele vinha para o Dó, né? Acontecia muito isso, né? Na música popular ainda acontece esse tipo de coisa, né? Então, às vezes acontecia isso e aí resolvia, né? Se fosse com sétima, vou pegar aqui. Né? Esse tipo de situação, né? Seguindo. Então a gente tem aí as duas formas, né? Tem uma cifra errada aqui. Desconsidere esse Sol com sétima. Isso aqui é só um Sol, né? Dá pra ver ali pela
É um erro que eu mesmo cometi, tá, gente? Desculpa. Dá pra ver aqui, né, que são só 3 notas, é uma tríade, então não tem sétima. Né? Então, Sol, Sol, Si, Ré. E o Sol sus4 seria o quê? Eu trocar o meu Si, que é uma terça maior, pelo Dó, né? Que é uma quarta justa. Aí ficaria aqui, né? Sol, Dó, Ré. E na versão com sétima é a mesma coisa, né? Sol, Si, Ré, Fá. Eu tiro meu Si e ponho Dó. Sol, Dó, Ré, Fá. Né? E ele funciona também para resolver direto. Não precisa fazer isso. Não precisa, né? Isso é. Posso fazer isso aqui. Dá para fazer, né? Direto. Então, é um tipo de movimentação de voz, de condução de voz, que na harmonia tradicional se usa muito, mas na popular você pode resolver direto do Sol sus pro Dó, né? Quando a gente for falar de cadências e tal, a gente vai falar sobre isso. Cifragem, né? A cifragem desse acorde, então, segue os seguintes modelos, né? A letra maiúscula, parênteses, sus4, quando for uma tríade, ou a letra maiúscula e 4 do lado, né? A letra maiúscula 7, parênteses, sus4, ou a letra maiúscula 7, 4. Simples assim, nada muito sofisticado, né? Então eu já falei sobre isso, né? Um caminho muito comum é tocar o acorde sus e depois tocar o acorde maior. O acorde o sétima com sus, né? Sus 7, né, no caso. Substitui o quinto grau dos acordes diatônicos das escalas maiores e menores. Então, né, por exemplo, na escala de Dó maior, o quinto grau é um Sol maior, né? Você pode substituir ele pelo sus, né? Para resolver no Dó depois. Acorde alterado. São acordes do quinto grau também, das escalas, com alterações nas nonas e nas quintas. Aqui, vale ressaltar que a gente está adicionando notas cromáticas, ou seja, notas que não necessariamente fazem parte da escala, né? Aliás, que não fazem parte da escala, né? Por quê? Porque a gente está adicionando um bemol 5, o sustenido 5. As escalas diatônicas vão ter sempre a quinta justa no acorde do quinto grau, né? Porque é um acorde maior. Aqui a gente está colocando um bemol 5 sustenido 5, né? Ou bemol 9 sustenido 9. Em qualquer combinação, eu posso colocar no mesmo acorde os 4, né? Ver se eu consigo aqui. Não, peraí. Fiz errado. Vou tentar. Fica assim, ó, os 4, né? Eu fiz Dó, Dó, Mi, Ré bemol, Ré sustenido, Si bemol, Ré bemol, Ré... Falei as notas erradas, né? Dó, Mi, Sol bemol, Sol sustenido, Si bemol, Ré sustenido. Né? E aí, resolvendo em Fá aqui depois. Então posso fazer em qualquer combinação, posso usar os 4 ao mesmo tempo, posso usar, sei lá, Sol bemol 5, bemol 9, por exemplo, fica assim. Né? Ou posso usar só o sustenido. Né? Então, tem várias combinações aí que a gente pode fazer, né? Sua cifragem pode seguir 2 caminhos. Um mais simples, em que a decisão sobre essas alterações fica com o intérprete. Por exemplo, botar a letra maiúscula ali, né? Por exemplo, Dó, C,
set alt. Alt significa alterado. Aí o intérprete ele vai botar as alterações que ele quiser. Ou determinando exatamente quais alterações deverão ser tocadas, né? Exemplo, se fosse um dó, né? C7, parênteses, sustenido 5, B9, né? Então ficaria aqui, né? C7, sustenido 5, B9, ficaria assim. Ou C7, bemol 5, bemol 9, né? Bemol 5, bemol 9. Ele soa muito tenso, tá, gente? É um acorde realmente que gera tensão, tá? Então eu botei aqui um exemplo do Sol alterado, né? Deixa eu ver como é que ficou esse aqui. Sol, Si. Sol, Si, Ré bemol, Fá e Lá bemol, né? Não, tá escrito errado ali, né? Era pra ser Lá bemol. Lá bemol, tá? Eu escrevi Sol bemol, mas eu escrevi errado. Desculpa pelo erro, tá, pessoal? Então desconsidera o Sol bemol e pensa que é um Lá bemol, porque nona bemol, tá? E não, né, oitava bemol, ficaria sétima maior e ia dar um mó som esquisito aqui. Então vou falar aqui uma pequena dica, né, para você que estuda improvisação, que gosta de fazer solos, né, improvisados. De repente você toca jazz, bossa nova, esse tipo de repertório. Que um acorde alterado ele gera uma escala, né, que a gente chama de escala alterada, né? Então se a gente pegar aqui no tom de dó, a gente vai ter essa escala, né, da seguinte forma, né? Dó como a tônica ali, a primeira nota, Ré bemol, Ré sustenido, Mi, aí Fá sustenido, ou na verdade Sol bemol, Sol sustenido, e Si bemol, né? E termina no Dó. Né? Então, eu esqueci uma nota. Essa é a escala alterada, né? Você pode usar ela em contextos aí em que você quer adicionar tensão no acorde, né? Então, um exemplo que a gente pode falar aqui de aplicação desse acorde alterado, eu vou tocar aqui no violão que eu acho mais fácil, tá? Tem aquela música do Pink Floyd, né? Breathe. Breathe, breathe in the air. Essa música aqui lá do The Dark Side of the Moon, né? Lá pelas tantas, né? Vai ter aqui, né? Are you fly? Smiles are kid and tears you cry. All you touch and all you see. Aqui, ó. So your life aqui. Will ever be. So your life will ever be. O que a gente tem aqui, né? Ré 7 sustenido 9, Ré 7 bemol 9, e aí ele vem pro Mi menor. Se a música tivesse em Sol maior, poderia vir pro Sol, né? Ou Sol menor também. Daria também, né? Muito comum essa resolução aqui, né? Mas aqui no caso ele vai para Mi menor, né? Essa aplicação ela é meio modal, né? E os músicos lá do Pink Floyd, se eu não me engano, foi o Richard Wright que compôs esse trecho, né? Ele fala que ele pegou isso do Miles Davis. Naquele álbum Kind of Blue tem essa passagem em alguns momentos ali. Ele pegou isso lá do jazz e levou pro rock, né? Então é bem interessante, né? Às vezes a gente tocando um acorde isolado, assim, ele parece que soa muito esquisito, muito dissonante, muito tenso, né? Embora esse possa ser um efeito desejado ali, né, da pessoa, às vezes não é, né? E aí tem formas dele soar também um pouco mais suave, um pouco mais sutil, com um caminho ali interessante das vozes, né? Da ponta que ele fez o sustenido 9, bemol 9,
para depois cair na sétima, né? Do Mi menor com sétima, né? Então, é isso aqui, né? Faz isso, né? Run, rabbit, run. E aí segue, né? Essa música é modal, né? Leave the home, forget the sun. Mas só para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente coloca isso, né? E a escala, por exemplo, nesse contexto aqui, ela poderia ser usada, né? Se você estivesse improvisando, né? Você poderia usar essa escala alterada ali. Às vezes ela soa bem tensa, né? Aí você tem que ir testando várias possibilidades de fraseado, né? Para a coisa soar de um jeito interessante. Outra curiosidade, né? É que essa escala alterada, nossa, isso pode dar um nó na cabeça de muitas pessoas, mas só para ficar aqui como curiosidade mesmo, né? Essa escala, a escala alterada, ela é o último modo da escala menor melódica. Então, se você pegar uma escala menor melódica e fizer a última nota dela, né, como se fosse a primeira nota da escala e ir fazendo ali aquela sequência, você vai encontrar essa escala aí. Então, às vezes, para a pessoa que já está muito habituada a tocar essa escala, isso vai ser legal, vai soar bem, vai ser fácil de manejar ali no instrumento dela, né, no piano, no teclado, no violão, na flauta, onde a pessoa está acostumada. Mais fácil do que pensar numa escala nova, né, com digitação nova, com tudo novo, né? Então fica aí essas duas curiosidades, essas duas dicas aí para vocês que tocam improvisando, solando e tudo mais. Beleza? Então, esse foi o último tema da unidade 2. A gente se vê na unidade 3.